placa de campo, por si só, ela vira paisagem. Me fale 3 marcas que estão no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Hoje, né? E as pessoas não conseguiam falar. Não é óbvio que é pouco explorado o marketing no esporte em geral e principalmente no futebol, porque me chama muita atenção, hoje em dia você não vê super empresas. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Go a Go dessa semana. Antes de mais nada, agradecer nossos patrocinadores, a Tizan Digital, que prepara todo esse estúdio aqui para chegar com alta qualidade para você. Qualidade 4K. Se você quiser trazer seu podcast para cá, é só entrar em contato com o pessoal da Tizan Digital aqui, que eles vão te atender da melhor forma possível, vão fazer um preço legal e o melhor de tudo, o serviço que eles prestam vale muito a pena. E também é esse negócio, se você tem uma ideia esportiva e quer tirar ela do papel, entre em contato com esse negócio, pode ser o melhor caminho para você fazer isso. Hoje é especial, hein? Hoje é especial porque a gente tá, eu ia falar quase internacional. Estamos aqui com o Tange. Tange é Rodrigo Tange. Rodrigo Tange. Só? Rodrigo e o Kio Tange. Eu sabia que era mais difícil. É, mais difícil. E aí o Kio virou Yukiko. E o Kiko? O Tange virou Tangerina e por aí vai. Mas o Tangerina você assumiu ele, porque você assina Tangerina. Exatamente. Só que com J. Com J-I. Tangerina. Isso né? Aí. Exato. O Tange hoje ele é superintendente de marketing e comunicação do Grupo Edmilson. Edmilson é pentacampeão com a seleção brasileira. Sim. Tem o SCA, que fica aqui em Santo Antônio de Parnaíba, né? A gente tá pertinho aqui, a gente tá em Alphaville e tal. E como é que ele te achou, cara? Porque você não era do futebol, né? Não, uma história bem engraçada. Em 2020 eu comecei a fazer um MBA em marketing esportivo e online, início da pandemia. Foi a primeira vez que eu fui estudar por prazer, porque até então eu só tinha estudado por causa do diploma. Com todo respeito, mas japonês, né, cara? Vai estudar muito. Exato. Só vou ajustar aqui para claro. você chegar um pouquinho mais perto. E aí conheci um professor, acabavam as aulas, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, então eu adicionava no WhatsApp e ficava trocando ideia com todo mundo. Já existia WhatsApp? Já existia, no 2020, pô. Ah, 2020, exato. Pensei que era antes. Já era na especialização. E aí a gente ficava trocando ideia sem nenhum interesse, sem nenhuma pretensão de simplesmente adicionar para pedir um emprego. E um belo dia, numa dessas conversas, a gente falando sobre marketing esportivo, tudo, o professor falou: Tange, por que você não vem trabalhar no futebol? Eu falei assim, porque nunca apareceu oportunidade, né? É um mercado extremamente restrito. E olha que oportunidade você já teve no mercado, né? Exato. Variado. Fala rapidão aí, pode falar o nome das empresas, quem sabe um vai vir a nossa parceira, nosso patrocinador. Fala todas, sem falar o que você fez. Tá bom. Todas as empresas que você trabalhou, desde o começo. Beleza. Santander Banespa, Iassuda Seguros, Telefônica, Deloitte. Depois da Deloitte eu fui pra Honda, Cimeira, corretora de seguros, Tigre, Cobrecon e agora Grupo Edmilson. Cara, 8 empresas. Quantos anos você tem? 41 anos. Você começou a trabalhar, você falou Santander o primeiro, você tinha quantos anos? 18? Eu tinha 19 anos. Mas trabalhou com seus pais antes? Trabalhei com os meus pais desde os 17 anos. Não falou o nome da empresa do pai? Verdade. É a Isa Perfumaria. Existe ainda? Não existe mais. Meus pais fecharam a perfumaria, tudo. Ficava em Santo André? Santo André, exato. E aí acho que toda essa dinâmica, né, apesar para algumas pessoas do mundo corporativo, eles enxergam isso de uma forma muito pejorativa, você não parar em nenhum lugar. Né? Isso, infelizmente, é visto com maus olhos. Por outro lado, Ale, isso me deu uma visão gigantesca das coisas, né? De entender sempre o processo como um todo, não ficar limitado. E foram diversas experiências até eu me encontrar no marketing. Então, eu trabalhei com processos onde eu tinha que fazer um mapeamento de todos os processos da empresa e oferecer soluções para isso. Então, hoje, isso me faz antecipar problemas, evitar possíveis gargalos. Lá no Santander, eu fazia o atendimento nos caixas eletrônicos. Isso me ajudou a estreitar relacionamento com as pessoas, a melhorar minha comunicação, né, a ter empatia com as pessoas, porque eram momentos de muito estresse, principalmente nos dias de sacar a aposentadoria, e ali a gente tinha que ter equilíbrio
e resiliência para poder resolver todos os problemas. Você trabalhava diretamente com o público, então? Diretamente com o público. Mas hoje você se considera um cara muito mais de marketing ou muito mais de comunicação? Porque apesar de ser a gente colocar na mesma prateleira, são funções bem diferentes. São né? funções bem diferentes. Não, eu me coloco muito mais como marketing, porém a comunicação ela é primordial para a execução do meu trabalho. Né? Eu coloco a comunicação e relacionamento os dois principais pilares para qualquer profissional de marketing conseguir executar um bom trabalho. E aí, em um desses contatos que eu estava com o professor, ele chegou e falou assim, me passa o seu currículo, que eu vou indicar aqui para algumas pessoas. 20 folhas, né? Cada folha é uma empresa. E ele estava trabalhando no Barça Academy, nas escolinhas do Barça. Eu falei, você me indica pro Barcelona, mas logo de cara já vou começar grande assim? Ele falou, não, segura a ansiedade aí que no momento certo você vai receber um contato, se fizer sentido para a pessoa. E aí, em agosto de 2021, eu tô lá na Cobrecon trabalhando, recebo uma ligação, número desconhecido, atendo o celular. Pô, eu nem atendo o número desconhecido, mas vou começar a atender. Comece a atender. Aí eu falei, pois não, quem fala? Quer falar com quem? Ah, é o Tange? Isso, é o Tange. Aqui é o Edmilson. Falei, que Edmilson? Pentacampeão. Aí eu falei, pô, eu sou o Batman. E aí eu falei, não. Ele falou, não, eu vou... É sério, quem indicou você foi o professor Marcello. Aí eu falei, caramba, é o Edmilson mesmo. E aí já reconheci a voz dele e tudo. E aí tudo isso acabou conspirando para que eu pudesse, em janeiro de 2022, iniciar meu trabalho com ele. Mas então praticamente você começou o início do projeto dele com o Scar, não foi? Em 2021? Não, na 2020? verdade o projeto começa em 2019. Ah, completou 2019. 4 anos neste ano. Tá. E aí você chegou lá, se deparou com o quê? Que estrutura que tinha? Tinha departamento de marketing? Tinha departamento de comunicação? Ou você teve que implementar isso? Na verdade, nós tinha apenas um coordenador de comunicação, o Vitor Hitt, baita de um profissional. O Vitão estava executando todos os trabalhos sozinho. E aí eu fui entender toda a estrutura e no que eu poderia agregar. E aí falei com o Edmilson, precisamos ter um designer dedicado para as nossas criações. Existia também existe até hoje uma produtora que fazia os conteúdos de podcasts e transmissões de jogos, e eles continuam lá até hoje. E aí eu agreguei um assistente de marketing, e recentemente, nesse ano, a gente conseguiu trazer uma analista, justamente para cuidar única e exclusivamente de patrocinadores. Analista de marketing. De marketing. Então foi um grande desafio conseguir montar essa equipe. A gente está falando de tipo 8 pessoas. 8 pessoas, perfeito. 8 pessoas para atender basicamente SCA Brasil, Fundação Edmilson e Edmilson. E aí dentro do SCA Brasil temos ali SCA TV, temos a Academy. Tem SCA TV, que legal. Tem SCA TV que faz as transmissões dos nossos jogos da base, que a federação autoriza. Tem também a parte das entrevistas dos nossos podcasts e por aí vai. Tem uma estrutura legal, então. Tem uma estrutura muito bacana. Então, eu vou te perguntar uma coisa para a gente entender muito como é que funciona o trabalho de marketing relacionado ao esporte, né? Uhum. Mas, claro, voltado para o seu nicho, que é o futebol hoje, assim. Isso, a gente está falando de uma estrutura de 8 pessoas, o que depende muito do tamanho da empresa, né? Do clube, né? A gente não vai falar de 8 pessoas trabalhando no São Paulo, trabalhando no Barcelona, né? Falando do SCA, que hoje se dedica ao trabalho de formação de atletas, porque é o negócio do Edmilson hoje, é esse, né? Tem equipe profissional, mas joga com a base, é isso? Não, na verdade temos equipe profissional, Isso. Inclusive nós conquistamos o acesso esse ano para a Série A4 do Campeonato Paulista. Mas com muita molecada, né? Tipo, não é formado só por atletas... Não, boa parte era o último ano, que é 23 anos, tá, o Sub-23, exato. Tá. Bom, enfim, voltando ao raciocínio, o tamanho da empresa vai ter um número dedicado de profissionais para cuidar do marketing e comunicação. No ideal, no mundo ideal, você imagina que os seus departamentos devem ser subdivididos? Em quê? Para a gente entender. Perfeito. Primeiramente, o que eu percebi dentro do futebol, todo mundo enxerga o marketing como comercial. Né? E não pode ser. E não pode ser. Assim como qualquer outra empresa, o comercial
e marketing, eles caminham lado a lado, mas eles são departamentos independentes. Já vou te perguntar então. O comercial seria, né, o departamento que vai atrás do patrocínio e o marketing é quem trata o patrocínio. Seria isso? Perfeito. Nós vamos fazer todas as entregas das contrapartidas que foram estabelecidas em contrato. Vamos fazer as ativações desse patrocínio, bem como ajudar na fidelização para uma renovação de contrato. Legal. Me fala um patrocinador do SCA hoje. A Mondial, é a Master. A Mondial de eletrodomésticos. Tá. Exato. Daí o comercial ajustou isso, chegou esse patrocínio. O que você faz para a Mondial para fidelizar eles? Para que eles gostem desse relacionamento, Legal. por exemplo? Primeira coisa que eu faço, inclusive escutei isso ontem numa aula que eu tô fazendo da CBF Academy, é assim, você tem que entender o problema da Mondial. E o que me facilita muito é que eu já estive do outro lado, né, de patrocinador. Então vem cá, como que o patrocínio esportivo ele pode potencializar seus resultados aqui? Você quer ter uma maior abrangência para esse público que o SCA atende? Você quer abrir novos pontos de vendas por exemplo, em pontos que o SCA está atingindo, o setor oeste aqui, por exemplo. Você quer buscar internacionalização da sua marca, porque o SCA tem os investidores que são japoneses. O que você quer com o patrocínio? Eu quero isso, isso e isso. Então vem cá. Vamos a 4 mãos, marketing do SCA, marketing da Mondial, desenhar estratégias para atingir esses objetivos. Legal. Coisa que eu vejo que não acontece nos clubes, por exemplo. Com certeza não acontece. Chega o patrocínio, beleza, você precisa da gente. E não trata bem esse patrocínio, que fica mudando toda hora, Exato. Porque ele não é bem atendido, né? Exatamente. Tipo, eu te convido pra minha casa, eu vou te tratar tão bem que você não vai querer ir embora. Pra mim, o princípio é isso. Ou você vai querer voltar sempre. Exatamente. Então, por isso que eu falo assim que o mercado do futebol ele carece de bons profissionais de marketing e existe muita oportunidade. Né? Isso é fato. Eu tô entrando toda hora porque tá me surgindo vários insights, né? Claro. Desculpa, Imagina, tá? que isso. Mas assim, essa pergunta eu ia até deixar depois da explicação, mas é óbvio, né? Não é óbvio que é pouco explorado o marketing no esporte em geral e principalmente no futebol, porque me chama muita atenção, hoje em dia, você não vê super empresas no futebol. Você não vê grandiosas, você fala assim, nossa, uma multinacional. Exato. Não tem. Exatamente. Não passa por esse princípio de ser mal atendido ou outro motivo que você veja? O que você acha? O que eu vejo quando eu estava nas empresas, tá? As empresas estão muito direcionando as suas estratégias para as placas no campo. E não clubes, por exemplo. E aí, eu tenho uma premissa. E eu falava isso muito nas empresas que eu trabalhei. Placa de campo, por si só, ela vira paisagem. Me fale 3 marcas que estão no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Hoje, né? E as pessoas não conseguiam falar. Né? Você, além de pagar o patrocínio, você tem verba para fazer a ativação? O que seria uma ativação? Por exemplo, você vai fechar camarote em cada um dos estádios, dos 20 estádios que o Brasileirão vai ser disputado? Não, mas para quê? Não, porque se você tem uma empresa que você atende a nível nacional, você precisa estreitar relacionamento de norte a sul do país. Você está disposto a isso? Não, mas só a exposição que eu vou ter ali já é o suficiente. Então, assim, será que essa conta realmente fecha? Por isso que começa a ficar tudo muito frio ali. E aí que eu falo que falta um pouco do profissional de marketing ter a capacidade desse entendimento. Eu vou citar um case que aconteceu lá no SCA Brasil com o Guaraná Poti. Tá? Guaraná Poti, eles queriam atingir o nosso público, que são jovens, e eles queriam atingir o público aqui da região oeste. Por quê? Porque eles são de Potirendaba e eles não têm entrada aqui no mercado. Então, o que nós fizemos? Como o preço do produto dele ele é um pouco abaixo em relação aos concorrentes, a gente começou a direcionar as ações do Guaraná Poti para as famílias que são atendidas na Fundação Edmilson. E aí começamos a atrelar ações sociais para esse patrocinador. E no alto rendimento, no esporte,
a maior dor deles é: o Guaraná não combina com alto rendimento. E aí, uma vez conversando com o nosso fisiologista, o doutor Ionesco Bella, ele falou: Tange, é possível sim inserir Guaraná na recuperação desses atletas pós-jogo. E aí a gente começou a introduzir o Guaraná, é isso. Virou um case. O que aconteceu? Renovamos o contrato com 50% de reajuste. E esse case, né? Saiu onde? Onde foi divulgado isso? Então, foi divulgado em algumas questões em alguns releases, alguns portais publicaram esse case, né? E aí a gente utiliza ele para mostrar para outros patrocinadores, para também trazer resultado para a gente. Uhum. Né? Porque o release por si só está publicado lá, mas... É um release, é frio, né? É frio. Então, na hora que a gente vai fazer a prospecção, vem cá, aconteceu isso. Olha o que fizemos. Qual que é a sua dor hoje? Eu preciso entender qual que é a dor do Entendi. cliente. E o duro que às vezes nem o próprio patrocinador não sabe explicar o porquê que ele quer entrar no futebol, por exemplo. Aí vem mais do meu lado de comunicação, né? Vocês têm uma TV. Vocês criam esse conteúdo para né? Tipo assim, a gente faz isso, a própria empresa pode compartilhar e ter esse produto feito para eles mesmos divulgarem. Exatamente. Olha só, funciona assim. A gente pode estar, né? Perfeito. Tanto que os nossos conteúdos lá da SKTV, mais importante do que falar do jogo em si, a gente mostra todo o trabalho que é feito nos bastidores, né? Levando para o podcast, por exemplo, a galera do staff, a nutricionista, os próprios patrocinadores para fazer uma entrega extra para eles, claro. Né? E às vezes explicar um pouco do trabalho que eles fazem, por que eles entraram no esporte e por aí vai. Então é um trabalho muito complexo e que às vezes eu vejo que não só no mundo do futebol, mas em qualquer outro lugar, as pessoas não dão devido valor para o departamento de marketing. Né? Isso aí é uma bandeira que eu sempre levantei e sempre lutei, porque assim, o que eu escuto a pessoa é criativa, coloca para trabalhar no marketing. E não é assim. Né? A pessoa sabe mexer na rede social, coloca para trabalhar no marketing. Só que a gente precisa entender o público que a gente está conversando, a gente precisa entender, estudar um pouco do mercado para aí oferecer as melhores soluções. Exatamente. Eu vejo muito isso. Assim, eu acho que hoje, né, a gente fica muito a gente não, né? O esporte, assim, os clubes ficam dependendo da mídia tradicional. Perfeito. Né? Fica esperando assim a Globo aparecer lá, a Bandeirantes, a Record, o SBT e tal, fazer uma matéria. Daí foi divulgado. Aí os patrocinadores ficam super felizes e tal. Mas por que não aproveitar a sua mídia própria e divulgar o quanto que você quiser, da forma que você quer, né? Perfeito. E você vai atingir o público em cheio. Perfeito. A mídia tradicional, ela ainda é muito importante. Claro. Né? Porém, pelo poder de difusão, né? Só que uma coisa que eu sempre comento com as pessoas. E a nova geração que está vindo aí? Que essa geração... Nem vê, né? Ela quer muito mais do que 2 tempos de 45 minutos. Eu tenho um casal de filhos. A gente vai no estádio, eles não têm paciência para ficar sentado assistindo o jogo. Então, o que tem que ter? Precisam ter ativações para esse público. Né? Por incrível que pareça, esse público está preocupado com estatística. Então, outro dia eu estava jogando FIFA com meu filho e ele falou, você viu, pai? Dei tantos chutes com o Haaland. E desses tantos chutes, X número foi pro gol e X foi para fora. Eu falei assim, caramba, o menino tem 9 anos e está preocupado com isso. A forma de consumo do futebol e de qualquer outro esporte está mudando, já faz tempo. E o que nós, profissionais de marketing, estamos fazendo para acompanhar isso? Né? Existe uma forma de repente, você atingir esse público de uma forma diferente, que são os influenciadores. Né? Que muitas pessoas acabam tendo um certo preconceito com o influenciador. Mas é o que eu falo, o influenciador ele não vai ser um profissional de marketing. Só que ele é uma ferramenta muito importante para que a gente possa atingir o nosso público-alvo. Uhum. Né? E o que a gente está fazendo com os influenciadores? Né? Veja, por exemplo, as transmissões que estão acontecendo no YouTube. Paulistão, agora o próprio Pan-Americano com Cazé.
sucesso está acontecendo lá porque é o público que Que é dali. tá É ali. o público do YouTube, é o Exato. público digital, né? O que Exatamente. me incomoda muito, né? A gente tá falando assim, ó. É um processo grandioso, né? Porque trabalhar com futebol ele é caro, né? É custoso e tal. Mas comparado com outros clubes, é um clube muito pequeno, Perfeito, né? perfeito. Tipo assim, aí você vê um clube, né? Sei lá, um Flamengo, tal, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, que tem um público que vive daquilo, né? Que consome aquilo ali alucinadamente. Aí você vê uma TV de um clube. Eles mostram lá os melhores momentos. Não tem melhores momentos. Como é que é? Os gols do jogo, eles fazem lá, faz um clipezinho bacana, né? O pós-jogo e tal. Mostra ali os gols. Aí durante a semana mostra lá imagens do treino. Mas, cara, uma vez por mês eles geram conteúdo que é uma entrevista com alguém e tal. Cara, não entra na minha cabeça. E não entra na minha cabeça. Sim, eu tô falando de um clube que tem aí, né? Milhões de torcedores, né? De 5 milhões para ser. Se você faz um conteúdo bem feito, que você tem uma programação diária para esse público, em que você faça um conteúdo exclusivo para ele, e você cobre barato, pense como fala, na quantidade, né? No volume, ganhar no volume, não, vou cobrar R$2.000 para ter um produto, você não vai conseguir. Agora, se você fizer por R$5, eu tô falando de 5 milhões, faz a conta, quanto que eu vou trazer de renda pro né? Uma renda barata. Perfeito. Porque você construir esse projeto, né, que você tem tudo à disposição, porque o clube está à sua disposição, os atletas estão à disposição, você pode entrar no vestiário, você pode entrar no ônibus, você tem imagens exclusivas, você pode estar no treino, você não precisa necessariamente mostrar o treino, mas você pode até falar do treino ao vivo. Enfim, inúmeras ativações para o seu público, incluindo exclusividade, né? Como é que a gente fala o membro? Para membro. Eu ia perguntar o nome do membro, é membro. Para os membros do canais de YouTube, por exemplo, que você pode rentabilizar. Perfeito. Né? E isso não entra na minha cabeça. A questão, assim, os profissionais de marketing que tem nos times de futebol, para mim, isso deve ser bons, né, cara? O problema que já me disseram, eu já tô falando mais que o homem da cobra de novo, falando mais que o entrevistado, é que em clubes de futebol tem muito dono, né? É o diretor disso, a X, o diretor não sei do que trouxe não sei o que, a câmera quem trouxe foi o diretor não sei o que, foi o conselheiro e tal, e isso vai embarreirando, tem várias TVs dentro do clube, sabe? E não entra na minha cabeça, por que isso não é explorado? Me ajuda, Tangi, me ajuda a entender. Bom, eu também não sei, mas o que eu percebo às vezes é que um pouco a relação futebol e profissionais de marketing dentro de um clube de futebol, às vezes ela não é saudável, digamos assim, né? Porque o marketing às vezes tem até boas intenções, fazer boas ativações, gerar conteúdos legais, só que ele acaba sendo travado pelo pessoal do futebol, né? Isso aí eu já escutei de algumas pessoas. Um outro ponto que eu cito, assim, que não entra na minha cabeça é: nós temos um contrato com um patrocinador e nós temos contrapartidas para fazer esse patrocinador. E aí o time perdeu, e aí você não pode soltar nada de conteúdo de patrocinador na rede social. Não pode falar nada. Mas, gente, o torcedor ele tem que entender que se não entrar essa receita do patrocinador, não vai ter dinheiro para comprar um atleta para formar um elenco forte. E aí? Então, assim, eu acho que, claro, envolve toda a questão da emoção, tudo mais, só que se a gente não começar a ter uma visão mais profissional disso, né, caminhar a parte de negócios e a parte de esportiva de forma independente, eu acho que dificilmente vai ter uma grande evolução. Pelo menos é a minha percepção. Sobre isso, né, do time perder e tal, o Rodrigo Vessoni, eu já entrevistei ele aqui no Go a Go, né, do meu timão, baita profissional e tal, e eu falei justamente isso pra ele, né, assim, porque as TVs dos clubes poderiam ser muito maiores e muito melhores, mais bem trabalhadas, né? E ele falou desse exemplo, assim, da derrota, né? Que na derrota a TV oficial ela tem que ser chapa branca e ela some, desaparece. Aí o torcedor vai nos outros canais porque ele quer ser representado na indignação. Mas será que a TV do clube não precisa ser chapa branca nesse esquema? Tipo, o que eu ponderei com ele é que você pode... o goleiro falhou. Vou entrevistar o goleiro. Não, mas ele não vai querer falar. Na fala ele não vai querer falar, tal. Tá, mas então vou botar alguém que possa falar. Vamos ter um comentarista da TV oficial que vai se indignar. Fala assim, o time jogou mal, tal. Mantendo o respeito, mas vai falar. Sabe? Não sair do ar.
né? Perfeito. Porque eles saem do ar, né? E isso que ele me justificou. É um cara que tá trabalhando com isso e tal, né? Tá num nicho clube, né? E sem ser chapa branca, mas... E às vezes até por isso você não consegue ter contratos tão longos de patrocinadores com o clube. Porque fala assim, olha, tá aqui, ó, tá no contrato, e você não fez a entrega. Ah, mas eu não fiz a entrega porque naquele jogo ali a gente perdeu. E aí não dava pra fazer porque não havia uma enxurrada de comentários negativos. Não, mas, cara, pra mim não tá estabelecido aqui que as postagens ou a entrega, a ativação vai ser feita de acordo com o resultado esportivo. Tá aqui, ó. Eu preciso. Por isso que as empresas começam a se afastar. É o meu sentimento. Uhum. Tá? Tanto que na questão da entrega na placa do campo, a exposição tá lá. Né? Não é, o time perdeu, a minha marca continua em evidência lá. Né? Então, é uma forma fria de você analisar, mas a cabeça de quem manda nas empresas é justamente essa. Né? Então, para mim, como profissional de marketing, é triste. De verdade, é muito triste, porque eu acho que nós poderíamos trazer muito mais empresas gigantescas para o esporte, e a gente não traz. Por exemplo, eu já vi a Honda patrocinar clubes no México e aquela nunca investiu nada no futebol. Você tem algum país ou campeonato que seja como referência para você de marketing, assim? Que seja a gente possa falar assim, nossa, ali funciona? Não, Ale. De verdade. Assim, eu vejo muito na Europa, principalmente na Inglaterra, acontecendo muitas inovações em se tratando do consumo do futebol, né? Mas em se tratando do relacionamento com o patrocinador, eu não vejo grandes novidades assim. Então, isso também é extremamente preocupante. Né? O meu sonho é trabalhar num clube de massa. Por exemplo, num Flamengo ou num Corinthians, porque eu vejo muitas oportunidades para serem exploradas nesses clubes. Hoje eu estou num clube em que o meu trabalho ele é diferente. Eu tenho que criar vínculo com a cidade, porque o meu torcedor, quem são os meus torcedores? Pais de atletas. Então, eu estou fazendo um trabalho em Santana de Parnaíba para começar a criar vínculo e aumentar minha base de torcida. De que forma? Fazendo parcerias com comércio local. Que é uma grande oportunidade para o comércio local, né? Ter Exato. uma marca divulgada. Tal. Exatamente. Parcerias com a Secretaria de Comunicação para me ajudar na divulgação dos jogos do SCA. Porque todo mundo fala assim, o brasileiro gosta de futebol. Não, o brasileiro não gosta de futebol. Porque se gostasse de futebol, eu não ia ter que fazer um esforço tremendo para levar público para o estádio, sendo que a entrada é gratuita, na base. E lá no profissional a gente cobrava o valor mínimo, que é de R$10. Fazendo ações pré-jogo, para tentar chamar a torcida, ações com os patrocinadores, e a gente não consegue. Então o brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta do time dele. Se o brasileiro gosta do time dele, olha quantas oportunidades tem para que você engaje mais uma torcida, para que você gere mais receita por meio dessa torcida. Né? Você comentou ali dos conteúdos para as TVs dos clubes. Por que a gente não começa a mostrar? Todo mundo tem o sonho de trabalhar com futebol. Eu recebo inúmeras mensagens no LinkedIn, no Instagram. Meu amigo, quero trabalhar no futebol. Era o meu sonho também, Ale. Era o meu sonho. Só que não tem espaço para todo mundo. Mas o que você pode gerar de conteúdo? Vem cá. Você quer saber como que é o dia a dia de um profissional de marketing dentro de um clube de futebol? Como que funciona a área comercial, o financeiro, o RH? Como o Edmilson sempre fala, existem mais de 40 profissões dentro do futebol. Todo mundo tem o sonho de ser atleta, não dá certo? Cara, inúmeras opções para você vir trabalhar no futebol. Eu, de verdade, eu nunca imaginei que fosse realizar esse meu sonho com 40 anos de idade. Mas o que eu percebi? Essa minha bagagem nas empresas e a experiência acabou despertando uma vontade no Edmilson em me agregar para a equipe. Né?
eu espero de verdade que os clubes grandes também comecem a enxergar para profissionais fora do futebol. Senão fica uma bolha gigantesca. O que tem de E gente... uma bolha viciada, né? Viciada. Viciada. Que sempre vai estar fazendo mais do mesmo, entendeu? E a gente não tem que pensar em revolução do marketing no futebol. O que eu vejo é que a gente precisa começar a fazer o básico bem feito. Nem o básico bem feito a gente está fazendo. Né? Veja a forma como as pessoas tratam o patrocinador. Né? Então, todo mundo vem, Tange, você está fazendo um excelente trabalho. E isso me assusta, porque eu falo assim, gente, eu não estou fazendo nada além do básico. Né? Então, será que de fato eu estou fazendo alguma grande coisa ou será que o mercado é carente? O mercado é carente. O mercado é carente. Você falou que né, você tem vontade de trabalhar num time de massa, tal, que você vê muitas oportunidades. Que tipo de oportunidade você vê? Por exemplo, a questão de relacionamento com a torcida. Né? Como explorar mais a questão do sócio-torcedor? Porque hoje os programas de sócio-torcedor eles estão direcionados somente para a elite. Né? Porque ninguém tem condições às vezes, de pagar R$200 num mensal e só esse cara vai ter o privilégio de assistir uma final, por exemplo. O que está sendo feito para o não sócio? Que ações que você faz envolvendo o patrocinador para a torcida? Né? Porque se o cara está querendo te patrocinar, é porque ele quer conversar com aquele público que você atinge. E como você ajuda o patrocinador a isso? Como que de repente você consegue fazer com que ele tenha mais receita vendendo o produto dele para esse público? Ações promocionais, ações de relacionamento. O que é feito? Entendeu? Como você pode engajar os colaboradores do seu patrocinador? Ações de endomarketing. Né? Será que será que você não pode, de repente, fazer com que esses colaboradores vivam uma experiência de jogar numa Neoquímica Arena? Você não pode fazer uma campanha para incentivar vendas dele? Campanha de vendas. O vendedor o patrocinador da Neoquímica que mais vender e o cliente que mais comprar, a gente promove uma experiência no fim do ano lá na Neoquímica Arena. Você está potencializando receita para o seu patrocinador. Os dois lados, né? Os dois lados. Quem vende e quem compra. Exato. Né? Mudar essa questão a mudança do consumo do futebol está acontecendo. O que os grandes clubes de massa estão fazendo em relação a isso? Né? E assim, eu não consigo acompanhar tudo, mas o pouco que eu acompanho, eu não vejo nada além do arroz com feijão. Igual você bem frisou, são sempre os vídeos de bastidores, pequenos vídeos dos treinos e ponto. Então eu acho que isso são oportunidades que eu enxergo para profissionais de marketing dentro desses grandes clubes. Né? Fidelização, ampliar a base de torcida, conhecer a torcida. Ninguém trabalha com dados. Ou às vezes você tem os dados lá e você não sabe o que faz com aquilo. Como que você vai direcionar ações? Por exemplo, estou trabalhando no Atlético Mineiro e eu estou falando de forma hipotética aqui. A maior parte da torcida do Galo está no interior de Minas e não na capital. O que a gente vai fazer para aumentar essa base na capital? E o que a gente vai fazer para fidelizar quem não consegue assistir o jogo lá na arena? Porque está muito distante. Então são pontos importantes. Associar também um pouco da parte da educação, que eu acho isso fantástico. Sempre que eu trabalhei, eu sempre procurei associar um pouco da educação para fomentar o trabalho do marketing. Então, por exemplo, lá na Honda. A moto sempre foi a vilã da história, né? Na questão do trânsito. Ah, tá. É perigosa, mata, não sei o quê.
E aí eu trabalhava dentro de um centro educacional de trânsito, onde eles faziam todo um trabalho de reciclagem para os motociclistas. O que eu aproveitei? Aproveitei isso e comecei a ativar isso nas corridas de motocross, juntamente com as concessionárias. Vamos fazer test ride, vamos fazer cursos de pilotagem básica para o público que está indo lá. Uma vez a gente, numa corrida amadora de motocross, a gente promoveu uma ação para ganharem um curso de pilotagem com um piloto profissional da Honda. Foi um sucesso, né? Será que a gente está olhando, por exemplo, para o futebol amador, que está vindo tão forte aí, que é o nosso público também? Por que não gerar um conteúdo com esse público do futebol amador? Então, assim, são inúmeras possibilidades. Claro que tudo isso depende de orçamentos e etc. Mas principalmente de vontade de fazer. Vontade né? de fazer. É. Vontade de fazer. A gente vai ter um recado agora. Sempre gosto de frisar. Nosso atleta, que é nosso patrocinador aqui, Rodrigo Verri, corretor de seguros. Tá muito legal. Se você quiser tomar conta do seu patrimônio familiar, enfim, da sua empresa, pô, escuta o Verri, que foi um baita jogador. Não temos prova, é verdade, mas foi um baita jogador. Fala, Verri. Fala, Lê, tudo bem? Vou mandar meu vídeo, viu, jogando. Você fica aí me cornetando? Mas vamos lá, pro que interessa. Prazer estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar, Lê, de algo que me questionam muito. É a diferença, né? De um seguro feito sob medida e o seguro do banco. O padrão que a gente está acostumado, não é mesmo? Uma grande diferença em relação a fazer um seguro num grande banco e numa seguradora sob medida é que no grande banco, a atualização do valor que você paga é feita de forma anual, de acordo com a sua idade e saúde. E já no seguro sob medida, nós avaliamos as suas necessidades, protegemos aquilo que realmente importa para você e cuidamos do teu futuro. E também, no seguro sob medida, não há uma atualização do valor que você paga pela tua idade e nem pela tua saúde, apenas uma correção pela inflação anual. Entre nesse QR Code para que eu possa lhe ajudar, de uma forma personalizada, a cuidar do teu hoje, do amanhã e do seu futuro. Valeu, Ale. Brigadão, um abraço. Voltamos. Da Prudential, né? Porque você conhece o Verri? Conheço o Rodrigo Você Verri. viu ele jogando bola? Não vi também. Ah! Ele fala que jogava muito com o Edmilson lá na Espanha, tudo, mas eu não tenho provas. Jogou na Espanha. Eu falei assim, hablas espanhol? Ele falou, puerco. Ele falou pra mim, tô zoando. Rodrigão, tudo de bom aí. Caramba, você falou da questão assim, né? Você deu o exemplo do Atlético Mineiro, né? De aumentar a base e tal. Quando fala aumentar a base de torcida, é muito com criança, né? Muito com criança, totalmente com criança. Isso mas tem como fazer essa relação? Porque parece muito assim uma relação pai para filho, é muito um momento que o clube tá passando, daí o time tá ganhando, nada, aí todo mundo tá torcendo para aquele time. Não, com certeza. A criança vai muito mais pelo lado emocional e o lado resultado esportivo em si, do que propriamente de ações de marketing. Mas, por exemplo, eu fui num aniversário de um filho do amigo meu, num buffet lá no Morumbi. Toda aquela experiência de uma festa dentro de um estádio de futebol, eu vi amiguinhos do meu filho Kenzo, corintiano e palmeirense, falaram assim, nossa, eu acho que eu vou torcer pro São Paulo. E o Palmeiras tá numa fase que ganha tudo. Né? Então, assim, experiências. O que funciona para o público infantil são experiências que você proporciona. Outro dia eu estava assistindo lá no Campeonato Paulista e para mim foi um sucesso. Eu não lembro que jogo que era, mas os comentaristas eram patati patatá. Todo mundo fala assim, meu, que coisa bizarra e não sei o quê. Meu, eles estão conversando com o público infantil. É uma coisa louca. Tudo bem, de repente ambos personagens não têm condição nenhuma de falar sobre o jogo em si, mas ele já atingiu o público, atingiu a família. Então são experiências que vão conseguir. Não é 100% que vai quebrar a relação da ordem do pai em relação ao filho para a escolha do time. Mas começa a mexer com a criança. E a partir do momento que o futebol deixa de ser um esporte e vira sentimento para essa criança, é aí que você pega ela. Mas essa é a teoria do marketing, né? Tipo, né? Você não vende um produto, você vende o além, né? O sonho, a possibilidade, o que ele pode trazer, né? Que aí é a grande dificuldade para a gente justificar, às vezes, os investimentos. Porque como é tudo muito intangível, né?
E aí você tá tentando defender isso com a pessoa de cargo máximo dentro de uma empresa. Não, mas isso aí não dá certo. Não, então, cara, não quer investir isso. Vamos investir, investe metade. Mas vamos começar. Não, mas onde que isso vai me trazer vendas, por exemplo? Que é a primeira ligação que ele... E não tá errado. Só que assim, muito do que acontece dentro do marketing, por exemplo, fortalecimento e construção de marca, reposicionamento, você não consegue, você não vai conseguir mostrar de imediato. Mas começa a agregar valor. Veja o quanto esse valor agregado aqui vai poder te aumentar o preço em relação ao seu concorrente, né? Vai conseguir fazer com que você atinja melhor determinado público-alvo. E por aí vai. Então são diversas análises que precisam ser feitas e que às vezes a gente não está fazendo. Né? Tá tudo muito na base do achismo ou no embalo do que tá todo mundo fazendo isso aqui, vamos para isso aqui. Pensamento de manada, né? Todo mundo exato, pensar um pouquinho fora da caixa. Há quanto tempo você está trabalhando com o Edmilson mesmo? 3 anos? Não, 2 anos. Vai fazer 2 anos em janeiro. Então você jogou em 2022? 22. Uau, ano passado. Ano passado. Então ele não tá te dando tanto trabalho assim ainda. Não, cara, o Edmilson... eu falo assim, pra mim é um exemplo de profissional, porque é impressionante como esse homem não desliga. Trabalha 13, 14 horas por dia, tá atento a tudo. É um cara que me dá muita autonomia e liberdade nas tomadas de decisões, mas ele tá ligado em tudo. Então hoje mesmo, feriado em Santana de Parnaíba, mandou mensagem para mim 8 horas da manhã: Tangi, precisamos conversar com tal empresa porque eles estão interessados em entrar no futebol, vamos ver se a gente consegue marcar uma reunião com eles. Então para mim também está sendo um grande período de aprendizado. Não, ele é ótimo. Eu gostava muito dele como comentarista, né? Ele trabalhou algumas vezes Exato. nos programas comigo, assim, dá pancada, assim, fala a vera, assim, né? Não fica em cima do muro, não fica assim. Em cima do muro. E é legal. E hoje em dia, até por conta do digital, né? As pessoas meio que exigem uma opinião, né? Até porque a gente vive em um mundo polarizado, né? Você é aqui, você é azul, você é verde e tal. Né? Então é meio que uma exigência. E ele tem esse perfil, assim. Só que ele meio que saiu, né? Ele vai pouco agora tal. Exato. Já convidei ele para vir aqui no Go, bater um botão aqui, mas tá correndo de mim. O Kenji, ó. Kenzo, seu filho, Meu né? filho, O Tangi. Quando a gente fala assim de futebol, o futebol, os patrocínios vêm sozinho e tal. É mentira isso? Não vem, não. Por exemplo, principalmente pro feminino. Nós temos a modalidade feminina lá. E é triste. É triste ver que as empresas não estão interessadas em apoiar o esporte feminino, por exemplo. Porque assim, eu não consigo dar grande exposição de mídia, mesmo no masculino. E no feminino tem toda uma questão da gente mostrar para eles, você vai se posicionar como uma empresa que apoia o futebol feminino. Mas aí entra aquela questão, né? Isso aqui eu não consigo enxergar retorno imediato nisso daqui. Né? Então, no futebol masculino no SCA, que todo mundo acha que é fácil trazer patrocinador porque nós temos um presidente que é pentacampeão do mundo, não é. Se fosse fácil, por exemplo, eu não estaria quase que 1 ano com uma cota disponível aqui nas costas, por exemplo. Muito porque também, Ale, aquilo que eu te falei, infelizmente, tudo que é mal feito por clubes de futebol em relação à entrega de patrocinador, isso reflete em tudo. Todo mundo, né? E aí, às vezes, não é que a gente está fazendo diferente, é que a gente está fazendo o que tem que ser feito. Só que mesmo assim, o cara fica com o pé atrás e fala assim, não, nesse momento aqui não vou investir minhas ações no futebol, prefiro investir em outras ações. Então isso é fato. Né? O que eu tento, às vezes, entendendo um pouco da necessidade desse patrocinador, e o Edmilson, ele fica bravo comigo, mas eu preciso fazer, inserir o Edmilson dentro das ativações. São 2 produtos diferentes, né? Edmilson é um produto, SCA Brasil é outro produto.
E aqui ele é o presidente do SCA. Ele não tá como a personalidade. E aí eu tento inserir o Edmilson dentro dessas contrapartidas. O Edmilson personalidade? Personalidade. Porque ele ainda é maior do que o SCA. Perfeito. Né? Perfeito. Então, seja assim para fazer uma palestra para os colaboradores. Porque eles estão com dificuldade de ações de recursos humanos aqui. Seja para fazer uma ação comercial onde, citei o exemplo ali, eles querem fazer uma ação para premiar quem vender mais e quem comprar mais. Fazer uma ação de presença VIP dentro de um evento que esse patrocinador organiza. E aí, eu gostaria muito de usar os meus atletas para poder fazer essas ações. Mas a gente ainda não tem atletas renomados. Então, eu uso o Edmilson para fazer essa função. E é o que, às vezes, me ajuda a convencer a empresa a patrocinar o SCA Brasil. E quais são os targets do SCA Brasil, assim, nos próximos anos? Assim, chegar aonde? O que é? Bom, de curto prazo, ano que vem a gente já pretende subir de divisão no Campeonato Paulista. Nós estamos na A4, vamos buscar a A3. Já era nosso objetivo esse ano. Infelizmente, acabamos sendo eliminados na terceira fase. E o principal de tudo, que o Edmilson sempre fala, é formar cada vez melhor os atletas e poder ter esses atletas em um maior número de clubes grandes possíveis. Hoje, por exemplo, no São Paulo a gente tem 8 atletas. Um deles é o Rian Francisco, que jogou no nosso Sub-15, e ele está sendo considerado a grande joia do São Paulo lá no Sub-17. João Pedro também, o goleiro que foi vice-campeão paulista Sub-17 com a gente o ano passado, também está no São Paulo. Trabalhar toda essa questão de internacionalização da marca, do SCA Brasil, porque a gente já começou esse ano aqui disputando a MIC Futebol, que é o maior torneio de base do mundo, que acontece na Espanha. Ficamos em terceiro lugar, caímos invicto para o Barcelona na semifinal, nos pênaltis, uma judiação, e também participamos da J-Village Cup no Japão. Então esse trabalho de internacionalização da marca nos ajuda muito, principalmente com a imagem do Edmilson também, que tem entrada em todos os lugares lá fora. E agora, para o curto prazo, disputar bem a Copinha, ter um bom desempenho lá, porque a Copinha acaba sendo a nossa principal vitrine, é onde a gente consegue dar uma melhor entrega para os patrocinadores, principalmente quando os nossos jogos são transmitidos contra os clubes grandes numa Sport TV, por exemplo. Isso acaba para o marketing sendo um grande facilitador. Já tem alguma coisa de Copa de São Paulo? De como é que vai ser? Não, ainda não. Estamos aí definindo... A Santana de Parnaíba primeiro tem que demonstrar interesse em ser sede, né? E aí acho que os sorteios devem acontecer agora no dia 1º de dezembro, se eu não me engano. Tem um amigo meu que gosta tanto da Copinha que ele falava que tinha que ser turno e retorno. Tem quantos times participando? 90 times por aí. Time, assim, né? 180 jogos. 180 não, 45, dá 90 jogos, né? Turno e retorno. Bastante. Caramba, que impressionante. Cara, Tangi, cara, que papo legal, assim, eu acho que não é nem de... É muito mais de aprendizado, né? De aprender, trocar ideia, assim, e tentar usar para o nosso lado, né? Claro. Perfeito. Né? Para você que está assistindo também, assim, a gente até brinco aqui, assim, eu tinha uma mesa de botão gigante em casa, tamanho dessa mesa aqui que a gente tá com um apoio, assim, a gente chamava de Maracanã e tal, e ela vinha com as plaquinhas, esporte e cultura, esporte e saúde. A gente já falou assim, vamos colocar um patrocínio aqui, né, cara? Colocar uma Tizan Digital aqui, um SCA aqui, entendeu? Fazer assim, tipo, usar ferramentas, né, para eu não precisar ficar falando, né, tipo, esse podcast é patrocinado pela Tizan Digital, tá aqui, né, vai aparecer na tela e tal. E eu acho que a ferramenta, né, de interatividade, por exemplo, meu sonho era ter um patrocínio de café, né, Rafa? Que eu falo sempre, assim, ter café, mercado, qualquer coisa de produto de venda que você possa comprar online e botar um QR Code e falar assim, ó, durante esse podcast, se você entra no QR Code aqui, você vai ter desconto de 15% no quilo do café, no pó de café.
Perfeito. Poxa vida, cara. Se eu tô assistindo o meu podcast, eu vou comprar o Pó de Café, porque vai sair muito mais Com barato. certeza. Né? E você tocou num ponto importante, porque as pessoas olham com muito preconceito a questão da permuta. E ela deveria ser vista com bons olhos. Né? Porque, por exemplo, lá... a gente tem lá um patrocinador que é a Água. É a hidratação oficial do clube. E ele é permuta total, 100%. O que eles fornecem de fardos e fardos de água? Nós temos ali 6 categorias masculinas e 3 femininas. Aí as pessoas falam, mas o cara da água, coloca na ponta do lápis ali quanto que a gente está economizando de água. Ainda mais esse ventinho fresco que tá fazendo esses dias, Exatamente. né? 70 graus. Então, dentro dos clubes, esse preconceito em relação a patrocínio de permuta, ele tem que acabar. Porque ele é essencial e não traz um ganho em receita, mas traz uma economia. E às vezes é isso que falta as pessoas conseguirem interpretar dentro do departamento de marketing também, Ale. O que é o mais caro no futebol? É a folha de pagamento dos atletas? Lá pra gente é a refeição. Refeição. São 5 refeições diárias, que o Edmilson sempre fala, se a gente não der 5 refeições, a gente não consegue competir de igual para igual com os grandes clubes. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Então são 5 refeições para 110 atletas alojados. Ah, todos moram ali. Exatamente. 110. 110. De que idade a que idade? De 14 até 23 anos. Porque você não pode alojar abaixo de 14 anos. E aí tem alguns atletas que fazem bate e volta, porque moram ali próximo do clube e tudo. Mas esse acaba sendo o maior custo do SCA Brasil. E a questão da estrutura acaba contando até para você competir na contratação de atletas, né? Nessa idade, né? E uma coisa legal também, até o trabalho do marketing ajuda bastante. Como? Porque várias e várias vezes eu cheguei ali, veio um atleta que estava para fechar em um clube e ele falou, cara, Tandy, fechei por 2 questões com o SCA. Primeiro, por conta da estrutura e segundo, pelo trabalho do marketing que é feito, que nos dá muita visibilidade. Porque a gente trabalha para colocar em exposição a estrela principal, que são os atletas. Então, apesar de nós não termos um super time, não ter toda a repercussão que tem os clubes grandes, a gente trabalha para dar visibilidade para eles. E foi muito gratificante eu ouvir isso de 2 atletas. Que eles levaram em consideração o trabalho que é feito no marketing para isso. Ô Edmilson, dá um aumento para esse homem. Né? Dá um aumento, ele tá ajudando você a contratar atleta. Tandy, muito obrigado, cara. Foi um prazerzaço conversar com você. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Principalmente pela carreira, assim, sabe? Tipo, você falou, né, da troca de empresas, né, que é visto com maus olhos, porque pensa que você é um cara problema, né? Exato. E você, na verdade, é uma solução que todo mundo tá querendo ter no time, né? Pô, obrigado. Foram atrás de você. Boa sorte aí com o SCA, né, que o clube consiga atingir os objetivos, né, no tempo certo, para não dar passos maiores do que a perna, né, e não ficar com problemas financeiros e tal. Acho que é um processo que tem que ser lento mesmo, né, para poder crescer e fazer parte da elite do futebol brasileiro, que seria muito legal. O estádio é bem bacana, já fui lá, gramado é sintético, né? Isso, sintético. Perfeito, super confortável. Fazer o desafio lá? Fazer o desafio do Gogol lá, hein? Com Bora lá, também. Estamos com um campo novo lá no nosso centro de formação de atletas. Onde fica? Arena também? Max Grass. Fica 5 km para frente do estádio. Exato. Também é bacana vocês gravarem lá. Não, fazer um desafio. A gente tá bolando os desafios pra gente fazer, porque show. Né, vai começar a Copa em São Paulo, aproveitar que vai ter bastante time aqui pra gente fazer e botar, né, a molecada pra fazer, daí chegar nos profissionais mais pra frente. Bora. Acho que é bem legal. Com certeza. Cara, qualquer ideia de marketing, manda pra gente aqui. A gente vai usar sempre aqui, tá? Com certeza. Valeu, Tandy. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também, Rafael da Tizan, aí pelo convite. Obrigado. Se você quiser trazer seu podcast da SCA pra cá, fica à vontade. Aqui, fala com a Tizan Digital aqui pra trazer. O Gogol dessa semana fica por aqui. Muito obrigado se você chegou até o final desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, comenta, curte pro YouTube entender que é um conteúdo relevante e distribuir para mais pessoas, que é sempre muito importante. Beleza? Aquele abraço. Tchau, povo.